Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 12. João, capítulo 2, versículos 1 a 12, Evangelho de João. Nos diz a palavra de Deus: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 retretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai-a ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro um bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Te louvamos, Senhor, pela tua preciosa palavra, e nós sabemos que o Senhor concedeu a tua palavra como um meio de graça pelo qual o Espírito do Senhor trabalha. O Espírito Santo trabalha com a tua palavra. Então, nesta manhã, nos permitas desfrutar e receber preciosas lições deste texto das Sagradas Escrituras que nós acabamos de ler, para a nossa edificação espiritual na tua presença. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Com base neste texto, eu quero destacar 4 preciosas lições acerca de um assunto muito importante. A solução está em Jesus. A solução está em Jesus. 4 coisas eu quero destacar neste texto que nos mostram que a solução está em Jesus. O Senhor Jesus veio com uma missão dada por Deus. A missão de Jesus, primeiramente, não era fazer milagres. A missão de Jesus era o sacrifício para redimir os pecadores, a libertação dos pecadores em relação ao pecado. A missão de Jesus é salvar, e para salvar, ele iria morrer. Em outras palavras, sua missão era morrer para a salvação de pecadores. Mas para que ele fizesse isso e demonstrasse, fosse testemunhado que ele era o Messias de Deus, o Filho de Deus, o Filho divino, Deus vindo de Deus, os milagres ou os sinais testemunhavam que ele próprio, que fazia estes sinais, estes milagres, era o Messias, o Filho de Deus, enviado por Deus, conforme as profecias diziam. Pois bem, diante disso, no
capítulo anterior, no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 32 a 34, nos diz que Jesus foi batizado por João Batista. Logo depois do dia que ele foi batizado, no segundo dia em que ele foi batizado, 2 discípulos foram chamados por ele: André e o irmão de André, Simão Pedro, se tornou conhecido o apóstolo Pedro. No outro dia, no segundo dia, ele então resolveu ir para a Galiléia, e lá ele encontrou Filipe e depois também Natanael. Agora, 3 dias depois do batismo de Jesus, ele foi a uma boda de casamento, a uma festa de casamento. Jesus foi àquela festa de casamento com aqueles primeiros 4 discípulos que haviam sido chamados: André, Simão Pedro, Filipe e Natanael. A festa de casamento dos judeus era muito importante, porque era uma reunião de famílias. Desde quando os noivos se pactuavam no noivado para as festas nupciais ou as bodas do casamento, os convidados já ficavam estabelecidos para aquela ocasião festiva e celebrativa, e a festa nupcial, a festa do casamento, a boda do casamento, perdurava por cerca de pelo menos 7 dias. E aqueles 7 dias eram dias de alegria, de felicidades, dias de encontros e reencontros de muitas famílias. Eram dias de banquetes, de comemorações. Então, naquele momento, Jesus foi àquela festa de casamento. Naquela festa de casamento, ao passar do tempo, acabou o vinho. Talvez nós não temos com exatidão quanto tempo que já estava na festa, se era no meio da festa, se era quase indo para o fim da festa. Mas o fato é que nos diz que o vinho acabou. E o vinho era símbolo de suprimento do banquete, símbolo de alegria, símbolo de festejo. O vinho acabou. Quando o vinho acabou, houve uma decepção naquela festa. E aqui eu gostaria então de destacar as 4 preciosas lições que nos demonstram que Jesus é a solução, ou a solução está em Jesus. Não há problema que Jesus não possa resolver, porque não é impossível para Ele. Então a solução de todas as coisas e de todas as causas está em Jesus. E a primeira lição que nos demonstra a solução que nós devemos buscar em Jesus é a importância da presença de Jesus conosco. Nos diz a palavra de Deus, logo no versículo 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. O vinho acabou, a decepção ocorreu, as pessoas ficaram constrangidas, mas Jesus estava presente. Outra coisa importante, que é o fato de Jesus estar presente, não quer dizer que nós não podemos passar por alguns momentos de dificuldades. Nós até podemos enfrentar as dificuldades, mas se Jesus está presente, isso é o mais importante, porque Ele tem a solução. Agora imaginemos se Jesus não estivesse presente naquela festa. Que desastre que seria! Então nós precisamos primeiramente destacar que para as soluções dos problemas, dos grandes dramas da nossa vida, nós temos que dar importância para a presença de Jesus. Jesus está presente na sua vida.
Jesus está presente na sua família, no seu lar, na sua casa. Jesus está presente no ajuntamento no meio do seu povo. Nós nos ajuntamos para quê? Para servir ao Senhor, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, ou para cumprir uma agenda, para estarmos revendo os irmãos. Então nós precisamos observar a importância da presença de Jesus em nosso meio para termos soluções corretas e plenas para os problemas que nós enfrentamos. O vinho podia ter acabado, a decepção podia ter acontecido na festa, o constrangimento podia ter tomado conta, principalmente daqueles que eram os anfitriões do casamento do noivo, seu pai, sua família, os pais da noiva, sua família. Mas não podia faltar, era a presença de Jesus. Podia até faltar o vinho, mas Jesus não podia faltar. Jesus deve estar presente em todas as coisas da nossa vida. A importância da presença de Jesus para solucionar e para resolver os problemas da nossa humanidade cheia de falhas, de imperfeições, é uma necessidade. A presença de Jesus conosco não pode faltar. E esta é a primeira lição, então, que nós aprendemos da palavra de Deus. Para resolver os grandes conflitos e até os pequenos detalhes da nossa história e da nossa vida, nós precisamos de contar com a presença de Jesus. Jesus estava presente naquela festa de casamento porque ele foi convidado. A segunda lição que destaco neste texto é que, além de Jesus estar presente, nós precisamos obedecer à ordem de Jesus. Nós precisamos obedecer à ordem de Jesus. A palavra aqui é obediência. Deus não reconhece a filiação de filhos rebeldes. Deus não tem filhos rebeldes. Deus tem filhos obedientes. Os filhos de Deus atendem o que Ele fala, porque reconhece, sabe quem é Ele. Ele é o Pai glorioso, Ele é o Pai amoroso, Ele é o Criador, mas Ele é o Pai justo, é o Pai reto, é o Pai de fato gloriosamente revestido de toda a perfeição que existe. Então o filho obediente obedece ao Pai. Neste texto nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, a importância da obediência, para que os nossos problemas sejam tratados por Deus, para que as nossas dificuldades sejam superadas, para que as soluções ocorram no nosso meio, diante dos problemas que nós enfrentamos. Nós precisamos de obediência. Nós precisamos de obedecer. Os filhos de Deus são obedientes. Vejamos, quando acabou o vinho, Maria, a mãe de Jesus, disse para Jesus: eles não têm mais vinho. Eu acredito que naquela fala a mãe de Jesus estava indicando, porque ela sabia que Jesus era o Filho divino, era o Deus vivo de Deus. Ela gerou no seu ventre por uma concepção sobrenatural, espiritual. Ela disse: olha, acabou o vinho, chegou uma dificuldade, eles não têm o que fazer. Como que indicando para que Jesus pudesse fazer uma outra coisa, porque Ele tem o poder de fazer, Ele tem a solução, Ele tem a resposta. Jesus disse assim: mulher, que tem eu contigo? Jesus estava demonstrando agora que a sua agenda não é ditada pelo problema e nem pela visão humana. A sua agenda é ditada pelos planos eternos. Não é do jeito que eu quero, não é na hora que eu quero, não é no modo que eu quero,
Não é nem porque eu quero. Jesus falou para a sua própria: ainda não é chegada a minha hora. Mas ela, talvez discretamente, chegou para os serventes que estavam servindo a festa, servindo o vinho. Os serventes sabiam que não tinha mais vinho, mas ela chegou e disse para eles assim: fazei tudo que ele vos disser. Tudo que ele falar para vocês, vocês façam. Esse foi o conselho, o mandamento que ela deu para os serventes: façam tudo aquilo que ele falar, obedeçam o que ele falar, tudo que ele disser, vocês podem fazer. Diante disso, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as suas purificações. Aquelas talhas, elas eram utilizadas para os ritos cerimoniais dos judeus. Quando chegassem seus convidados, eles tinham à porta essas talhas, que eram cântaros ou jarros. Cada uma delas levava em torno de 60 até 90 litros, em medidas gregas, eram chamadas metretas. Cada metreta era de 30 a 40 litros. Então, observando uma maior do que as outras, no texto diz 2 ou 3 metretas, vamos fazer uma referência para 90 litros. Estavam 6 talhas, tinham por volta de 500 litros a 540 litros. Mas aquelas talhas estavam ali, e elas eram recipientes de água, para comportar água, para a purificação dos convidados. Elas não estavam cheias de vinho, não eram talhas de vinho. Estavam ali 6 talhas de pedra, cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus deu 2 ordens. A primeira ordem que Jesus deu aos serventes foi: enchei de água as talhas. A primeira coisa que nós observamos é que Jesus ordenou encher as talhas porque elas estavam sendo vazias, mas incompletas. Elas não estavam completas. Jesus estava ensinando uma lição exatamente de que há uma nova aliança perfeita e completa. Encham totalmente, encham de água. O que aqueles homens fizeram à ordem de Jesus? Eles já tinham ouvido: façam tudo o que ele disser, tudo que ele mandar, façam. A primeira ordem de Jesus foi: encham de água as talhas. Eles as encheram totalmente. Eles encheram as talhas de quê? Jesus mandou encher de que as talhas? Disse: encham as talhas de vinho, comprem vinho, busquem outro vinho, enchem as talhas. Seria mais fácil entender isso. Porque o que faltou na festa não foi água, foi vinho. Era bebida da festa do banquete. Então, se Jesus tivesse dito assim para eles: olha, vocês vão lá e procurem trazer algum compartimento, algum lugar que vocês encontrarem vinho, tragam depressa. Eu pedi para os meus discípulos ajudarem. Seria um contexto mais fácil de compreender, porque o que acabou foi o vinho. Mas Jesus não mandou eles comprarem vinho, porque ele é o vinho novo que Deus trouxe, estava para ser demonstrado naquele momento. Lembra? Não é chegada a minha hora ainda, mulher. Foi ali naquela festa que Jesus estabeleceu o primeiro milagre do seu ministério. Ele mandou encher as talhas de água. Tinha acabado na festa, era o vinho. Alguns poderiam questionar: mas acabou o vinho, você está mandando encher as talhas de água? A gente às vezes faz assim. A gente quer indicar para Deus algumas coisas assim, mas vai ficar melhor se fizer assim. Deus sabe exatamente o que fazer. Nós só precisamos obedecer a Ele. Só obedecer. Então deixe as suas
determinadas reservas da sua vida, suas análises, suas avaliações, suas frustrações, suas decepções, suas tentativas, seus jeitos. Deixa, somente obedeça o que Jesus falou. Jesus falou: encha de água as talhas. Eles foram e encheram de água as talhas. Senhor, mas acabou de ouvir. Não, eu estou mandando encher as talhas de água. Façam. Essa foi a primeira ordem de Jesus e eles cumpriram. Segunda ordem de Jesus. Jesus diz: tirai agora e levai ao mestre-sala. Certamente um recipiente que pudesse dar como uma prova para o mestre-sala, que era o chefe daquela cerimônia, para que ele provasse. E a palavra aqui é essa: tendo o mestre-sala provado, eles tiraram a água, porque as talhas estavam cheias de água. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos põem primeiro o bom vinho. Depois, quando todos beberam e já se fartaram, serve o inferior. Por isso, nós podemos levantar uma ideia de que estava já do meio para o fim da festa, porque se entenderia que o vinho inferior seria para depois, na palavra do mestre-sala. Mas ele fez um reconhecimento ao noivo e disse: tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O bom vinho é agora. A melhor parte da festa é agora, quando está indo para o fim. Jesus está presente, obedeceu às ordens de Jesus. Os homens, os serventes, tiraram a água que eles haviam colocado na talha do recipiente, conforme Jesus ordenou, e levaram o mestre-sala. Ao levarem a água, foi transformada em vinho. Jesus pode transformar as suas dificuldades em tempos dos mais gloriosos da sua história. Se acabou o vinho na sua família, se acabou o vinho na sua vida, o vinho, símbolo da alegria, símbolo da graça de Deus derramada, se acabou o vinho, o Senhor ordena que você o obedeça, porque Ele tem vinho novo para trazer sobre a sua vida. Com Jesus, a alegria não acaba, porque a alegria de quem tem Jesus não está nas coisas desta vida e nem nas circunstâncias. A alegria de quem tem Jesus está em Jesus. Com Jesus não acaba a alegria. Com Jesus a festa não acaba. Jesus deu a primeira ordem: encher de água. Eles encheram totalmente as talhas de água. Jesus deu a segunda ordem: levem lá aquele que é responsável por coordenar a festa, por organizar a festa, um cerimonialista. Leva para ele, mostra, tem vinho, e o melhor vinho. Eles fizeram. A terceira lição que esse texto nos mostra para nos instruir que a solução está em Jesus é a condição de nós crermos no poder de Jesus. Todos que estavam ali viram aquele acontecimento. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Foi numa festa de casamento, um contexto de família. Agora lembra? Deus começou a história do universo através de uma família, um casal, um casamento, e ele se lembrou lá no Jardim do Éden, um homem feito à sua imagem e semelhança,
A mulher feita da costela do homem que Deus havia construído do barro da terra. Deus nos colocou no jardim para cuidar, guardar. Deus iniciou a história, a gênese da humanidade numa família, na criação. E aqui, numa família, uma festa de casamento, Deus está iniciando a obra, o testemunho da obra da redenção. Jesus falou isso. A hora que chegar a ocasião, aí eu vou agir. Mas ainda não chegou. Logo a seguir, então, Jesus transformou a água em vinho, deu princípio aos seus sinais e manifestou sua glória. A hora chegou. Terceira lição que nós destacamos neste texto: que a solução está em Jesus, porque Jesus tem o poder de transformar. Ele que teve o poder de transformar a água em vinho, tem o poder de transformar o pecador em salvo, tem o poder de remover os problemas que acumulam sobre as nossas vidas, os nós que nos embaraçam. Então, a solução está em Jesus, porque Ele tem o poder. O poder está nele. E Ele não apenas tem um pouco de poder, Ele não apenas tem uma carga de poder, um poder limitado, mas Ele tem todo o poder. Ele disse aos seus discípulos, quando depois de ressuscitado: toda a autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra. Jesus, com o seu poder, quem é que transformou a água em vinho? Foi o poder de Jesus. E Jesus está em nosso meio, está presente. Nós devemos obedecê-lo, porque o mesmo poder que Ele teve demonstrado lá na vila de Caná, na província da Galileia, Ele continua tendo aqui hoje, agora, em nosso meio. O poder está nas mãos de Jesus. Ele tem poder. Mas, como disse a quarta lição, compartilho à luz desse texto, a solução está em Jesus. Nós precisamos confiar nele. À vista disso, os seus discípulos creram nele. Depois ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ficaram ali. Seus discípulos viram. Todos observaram o que Jesus fez. Creram nele. Nós precisamos confiar em Jesus. Talvez a resposta que você está buscando já tem tempo. Talvez a solução que você procura para algo, de um problema, de uma dificuldade na sua vida, faz algum tempo. Quero dizer para você nesta manhã que a solução está em Jesus. Nós precisamos considerar a importância da presença de Jesus na nossa vida. Nós precisamos considerar a obediência de fazer o que Jesus manda. Nós precisamos compreender que Jesus tem poder. Nós precisamos confiar em Jesus. Mas o que Ele vai fazer? Nós não sabemos, mas sabemos que Ele tem o poder de fazer. E o que Ele fizer é o melhor. Também não sabemos quando Ele vai fazer, mas sabemos que Ele pode fazer. E quando Ele fizer, todos verão e reconhecerão. Jesus iniciou seu ministério a partir daquele momento. E as pessoas foram vendo o seu poder, confiaram nele, creram nele. Esse é o que veio de Deus. A solução está em Jesus. Qual o problema que você está atravessando na sua vida?
ou que você tem enfrentado na sua vida. Nós precisamos colocar diante do Senhor. Todos nós temos alguma situação que nos incomoda, que nos perturba. Eu também tenho. Mas nós precisamos confiar em Jesus. Uma nova aliança estava sendo estabelecida. A hora chegou, a plenitude dos tempos resplandeceu. Chegou a hora. Jesus operou e demonstrou diante de todos o seu poder. Jesus demonstrou diante de todos que Ele tem a resposta, que Ele tem a solução nas suas mãos. Jesus mostrou isso. Não procure em outro lugar, não procure em outra pessoa, procure em Jesus. Hoje tem pessoas procurando em pessoas. Podia ir direto até Jesus, podia falar diretamente com Jesus em oração, mas prefere buscar outros intermediários. Jesus não quer isso. Precisa buscar em Jesus. Ele já veio, Ele nos deu livre acesso. O que nós precisamos de fazer? Crer nele, confiar nele. Ah, mas acabou o vinho, mas Ele tem o poder de transformar a água em vinho. Eu confio nele. Ah, mas a minha alegria foi embora. Estou vivendo com tempos de angústia, depressão, ansiedade, esgotamento. A resposta, a solução está em Jesus. Tem algumas dificuldades espirituais, não sei como lidar com essa situação. A solução está em Jesus. Mas me aflige o meu corpo. A solução está em Jesus. Nós precisamos confiar em Jesus, porque a solução que nós precisamos está nele. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã com a sua palavra e guarde o nosso coração. Feche os seus olhos, nós iremos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós te louvamos nesta manhã, porque o teu Espírito nos trouxe esta porção da tua palavra preparada pelo Senhor para este momento. E que o Senhor coloque esta tua palavra, esta porção em cada coração, que cada pensamento, cada mente possa absorver esta porção da tua palavra. Ela seja como a boa semente que caiu numa boa terra e produziu frutos 30, 60 e a 100 para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.